Olá, aluno. Eu sou a professora Luciana Cunha e vou falar a respeito da unidade 4 de instituições judiciárias e ética. Bom, a respeito dos honorários do advogado, na sua origem, a atividade da advocacia sempre foi tida como uma atividade gratuita, sem a referência de remuneração. No direito romano existia a Lei Cíntia, que efetivamente proibia a cobrança de recompensas, de doação, aceitação de presentes, E isso foi evoluindo, obviamente que a sociedade também foi se vendo aí outras necessidades, E no Império de Cláudio houve a revogação da Lei Cíntia. Então, ou seja, essas proibições pararam de existir. Mas foi efetivamente no governo de Nero que os advogados tiveram aí a permissão para cobrar pelos seus serviços, para cobrar por ser o instrumento, E trazer aí a vontade da parte ao processo judicial. Determinada e permitida a cobrança dos honorários, nas suas respectivas mudanças, de legislações, o nosso Estatuto da OAB fez previsão no artigo 22 de que a prestação de serviço profissional assegura o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. Então, ou seja, o advogado vai receber honorários que ele pactuou com o cliente que ele vai defender. Ele pode receber honorários fixados por arbitramento judicial, ou seja, realizou determinado ato judicial e, por fim, o cliente não efetuou nenhum pagamento, então depende do juiz fixar esse arbitramento, fixar os honorários, Ou até mesmo os honorários de sucumbência. Quando foi falado a respeito do advogado empregado, se fez essa referência. Quando uma parte perde a demanda, ela ficará obrigada a pagar os honorários, que são chamados honorários de sucumbência, ao advogado da parte contrária, que venceu a demanda. Então, os advogados têm aí a classificação dos honorários é estipulada nesse formato. E o artigo 23 trouxe uma importante contribuição para dizer que os honorários de sucumbência, especialmente, são aí destinados ao advogado. É claro que o que ele contratou, os que são por arbitramento, vai caber para si, porque foi a atividade que ele exerceu. Os honorários de sucumbência também, apesar da parte ter saído vencedora, foi o advogado dela quem elaborou a estratégia, quem elaborou a atividade intelectual para que ela se fizesse, então, vencedora no processo. Então, esses honorários irão diretamente para o advogado. Inclusive, como eles têm natureza alimentar, porque são verdadeiramente o ganha-pão, do advogado, o que vai acontecer? Esse direito autônomo de cobrar os honorários, que cabem ao advogado, o direito de cobrar também caberá no próprio processo judicial. O advogado vai dizer o que aconteceu e vai ter o direito de cobrar os seus honorários no próprio processo, sem precisar de um processo próprio, autônomo, separado daquele onde ele atuou, para poder cobrar os honorários. Mesmo na hipótese de falecimento do profissional, ou incapacidade do mesmo no desempenho das suas funções, do seu trabalho, os seus sucessores ou representantes legais deverão receber os honorários que, nesse caso, podem ser proporcionais aos serviços prestados, Pode ser que o advogado ingressou com a demanda, e veio a falecer no curso do processo. Obviamente, esses honorários serão proporcionais à atuação que o advogado realizou. O advogado subestabelecido com reserva de poderes não pode cobrar honorários sem a intervenção daquele que lhe conferiu o subestabelecimento. Para que o advogado atue,
há a necessidade, né, de que seja concedido um documento chamado procuração. É um instrumento de poderes conferidos ao advogado. Bom, essa procuração, ela pode efetivamente ser estendida a outros advogados. Claro que na maioria das vezes de confiança, né, do advogado que foi constituído. Ou então o cliente vai romper o vínculo com o advogado constituído, né, e terá aí a chance de constituir um novo advogado. Esta passagem de poderes sem que ingresse no processo uma nova procuração se chama subestabelecimento. Esse subestabelecimento pode se dar com reserva de poderes ou sem reserva de poderes. Sem reserva de poderes significa que o cliente deixou um advogado e resolveu ser defendido por outro. O subestabelecimento com reserva de poderes é baseado naquela confiança que o advogado contratado tem de repente atuar conjuntamente, às vezes até por força do seu próprio trabalho, né? Uma sociedade de advogados, ele vai fazer um subestabelecimento com reserva de poderes, né, a um advogado que passou a integrar a sociedade. Então nada mais justo, né, que ele possa contar com uma outra pessoa para realizar os atos. Mas neste caso, o advogado que recebeu o subestabelecimento com reservas não poderá cobrar os honorários sem a intervenção daquele que lhe concedeu o subestabelecimento, que é até para saber, né, vai que os honorários já estão devidamente pagos, né, os honorários contratados. O artigo 25 vai trazer os prazos de prescrição para a ação de cobrança desses honorários. Então, esses honorários que não foram pagos, né, pelo cliente, ou esses honorários em que o advogado tem direito, como de sucumbência, por arbitramento. Como é que vai funcionar isso? Vai prescrever em 5 anos a ação com os seus mais diversos inícios, porque as relações podem ter se estabelecido das mais diversas formas. Se existir um contrato, do vencimento do contrato, né? Se foi a partir de uma decisão judicial, do momento em que essa decisão judicial não caiba mais recurso. Então são momentos que vão existir, que vão permitir com que esse advogado, caso não tenha havido pagamento, possa cobrar, possa devidamente buscar, né, pelo pagamento dos seus honorários. E também prescreve em 5 anos a ação de prestação de contas que o cliente, né, pode ter aí pagado, né, ao advogado e quer saber sobre o que efetivamente ele pagou, qual foi a condução por quais números de processos, por que tipo de defesa, ou até mesmo as quantias recebidas pelo advogado que eventualmente o cliente pudesse fazer jus, ter direito. Quando o cliente quer a informação, né, do advogado, esta ação se chama prestação de contas e ela também prescreverá em 5 anos. Dentre os deveres do advogado, então tem muitos direitos, tem prerrogativas, mas dentre os deveres do advogado estão aí alguns que é importante se comentar. Como, por exemplo, o dever de probidade, né? Ou seja, não ficar iludindo o cliente, né, com falsas promessas, nem se deixar levar pelo cliente, porque muitas vezes o cliente vem com aquela vontade de vingança, né? E o advogado é o técnico da situação. Então, realmente, ele é aquele que vai ponderar, né, na administração dessa técnica para o processo. Ele deve agir com moderação, com dignidade, respeitar os membros do Poder Judiciário, cumprir com as suas obrigações civis e políticas, não realizar conchavos, né, com juízes ou membros do Poder Judiciário. Deve evitar de buscar pareceres, né, daqueles magistrados que poderão vir a ser o responsável por julgar a causa que ele vai ingressar no judiciário, né? E deve também comparecer aos atos judiciais designados, marcados pelo juiz, como, por exemplo, as audiências. Há toda uma movimentação do Poder Judiciário para que elas se realizem. Consequentemente, marcadas as datas, né, é dever do advogado comparecer, até mesmo para prestar a devida assistência ao seu cliente. Bom,
Com isso, o artigo 2º do Código de Ética traz, né, nominalmente alguns desses deveres. Se tem no artigo 2º que o advogado deve preservar a honra, a nobreza, a dignidade da sua profissão, atuar com destemor e independência, né? Não é porque eu tenho lá a figura de um árbitro, o juiz que vai decidir o conflito, que o advogado vai ficar com receios de atuação. Tendo educação, ele vai defender os interesses do seu cliente. Tem que agir com boa fé, né? Tem que cuidar, velar pela sua reputação pessoal e profissional, tem que se aperfeiçoar. Advogado também precisa de atualização. As leis mudam, né, a cada dia, então ele precisa também estar atualizado para poder proporcionar ao seu cliente uma melhor atuação. Ele deve estimular a conciliação entre os litigantes e não ficar instigando o seu cliente, né, para tudo quanto é tipo de briga, de discussão, né? E ele deve especialmente aconselhar o cliente a não ingressar com aventuras jurídicas, né? É o que eu disse, o cliente às vezes vem com a perspectiva dele, o que ele acha que ele tem direito, o que ele acha que o Poder Judiciário pode fazer por ele, mas o advogado, ele é parte, ele está cego pela paixão do seu direito, né? Mas ao advogado não é dada, o advogado tem que ter paixão pelo que ele faz, né? Mas não cegar-se, inclusive para se deixar levar por aventuras jurídicas. Ele deve abster-se de usar a influência indevida em benefício do seu cliente, realizar atividades estranhas, a advocacia, né? Entender-se diretamente com a parte contrária, né? Então ele deve aí não realizar, deve abster-se, né? Não realizar essas condutas para poder privilegiar a profissão. Com relação a isso, a esses deveres, o Estatuto da Advocacia e da OAB traz as infrações disciplinares, que estão contidas no artigo 34, que traz aí 29 incisos, 29 previsões, né, das infrações disciplinares. As punições são dadas pela censura, que diz respeito a determinados incisos daquele artigo, e há outras hipóteses que estiverem no Estatuto da OAB e que não tenham uma punição mais grave, né? Por exemplo, então o que vai caber censura? Agenciar causas, né? O advogado impedido de advogar, que advoga na medida do seu impedimento, abandonar a causa por justo motivo, tudo isso vai ser motivo para que se aplique a punição de censura. A punição de suspensão também traz alguns outros incisos, né, do artigo do Estatuto da OAB e também é utilizada para reincidência nas infrações disciplinares, como, por exemplo, manter conduta incompatível com a advocacia, né, receber valores, tá, da parte contrária. A suspensão é não poder atuar pela advocacia em determinado tempo, né? Durante determinado tempo. Ou então a exclusão, que se dá pela aplicação por 3 vezes da suspensão e determinadas infrações também do mesmo artigo referencial, como, por exemplo, praticar crime infamante, né? Então pode ser o caso dele ser aí excluído dos quadros da OAB e definitivamente perder a condição de poder advogar, né? A censura pode ser convertida em advertência, a suspensão geralmente vai de 30 dias a 12 meses, né? Sempre haverá a punição de multa em conjunto com a suspensão ou com a censura e quando há a exclusão, deve haver a prova da reabilitação em 1 ano, tá, desta exclusão. E nos casos de crime, né, como eu disse que a exclusão, um dos motivos pode ser o cometimento de crime infamante, caso seja por este motivo, além da reabilitação, ou seja, além de comprovar os requisitos de ingresso do artigo 8º, é necessário também que se comprove a reabilitação criminal, que não necessariamente vai acontecer em 1 ano, porque o prazo é maior para a reabilitação criminal. Então vai ter que esperar a reabilitação criminal e aí
comprovar, né, comprovar-se os requisitos do artigo 8º. Bom, com isso, eu passo ao momento de interatividade e pergunto a você, no que diz respeito aos deveres do advogado, qual a alternativa que reflete um desses deveres? A alternativa A, utilizar de influência indevida em seu benefício ou benefício do cliente. A alternativa B, patrocinar interesses ligados a outras atividades estranhas à advocacia. A alternativa C, agir com moderação e destemor. A alternativa D, vincular o seu nome a empreendimentos de cunho manifestamente duvidoso. Ou a alternativa E, entender-se diretamente com a parte adversa, que tenha patrono constituído, sem o assentimento deste, e aí com isso haja, né, a questão de passar-se por cima, né, do advogado da outra parte. Eu volto já já com a resposta e a gente confere se você acertou.